mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Na verdade, eu deveria ter aberto com Olá, que tal? Abre as câmeritas. Bem-vinda, Muito obrigada, Xena. muito obrigada. Tem uma princesa que chama alguma coisa assim, não tem? Princesa Xena tem, né? Xena? Aham, tem. Acho que tem. É bem antigo, né? Dos anos 90, mas... Xenai. Xena, claro. Agora lembrei. É do He-Man, não é? Eu não sei. Eu acho que é, tem. Pois é. Mas tem. É Xenai. Xenai. Tô aqui, gente. Gente, acabei de postar dizendo que a gente ia gravar um Pod Nosso internacional. Meu Deus, imagina isso. Com a convidada. Mentira, não é. É Mentira, internacional. não é. Claro que não é. Letícia, Cauane não está, né? E hoje, então, nós trouxemos uma convidada muito Isso é. especial Muito obrigada, tá? para ouvir a história dela. Essa é a Xenai, uma amiga, uma colaboradora também aqui do nosso escritório global, né? Trabalha aqui com a gente. E a história dela, assim, eu particularmente vou ouvir pela primeira vez, mas sei que é uma baita de uma história. Xenai é venezuelana Exatamente. e está no Brasil há quanto tempo? A gente tá morando há 4 anos aqui no Brasil, na verdade. É. Eu achei que era mais. Não, 4 anos, amiga. Mas aí, antes desses 4 anos, estava na Venezuela. Estava na Venezuela, só que eu morei no Brasil no ano 2016, né? Na primeira, acho que uma das ondas de imigração mais grandes e mais dramáticas que a Venezuela tive, eu morei aqui em 2016, mas eu voltei por uma questão de propósito, né, para a Venezuela. E depois a gente voltou aqui para o Brasil no 2021 e ficou aqui até agora, né? E eu pretendo não voltar mais. Amo o Brasil. E a gente tá apaixonado, na verdade. Que legal. Nós vamos conversar muito, porque eu acho que vocês também estão muito curiosos para saber. A gente quer saber tudo. Que a gente quer saber sua história. Mas a ideia, né, de gravar esse episódio veio também ao encontro com uma fala de uma das meninas que saiu do Brasil e foi para Portugal, que é a Maria, né? A Maria, o Eloy são pastores nossos em Portugal. E aí ela falou, Lari, um tema para vocês falarem é sobre o fato de você mudar de país e por um propósito, por entender que Deus enviou, né? Ou até, enfim, porque é uma boa ideia, mas quando chega lá se depara com dilemas assim profundos e que muitas vezes faz você voltar atrás e enfim, abandonar, né? Em vez de ficar e permanecer e seguir em frente. Então, tem muitas coisas que acontecem nesse processo de imigração que pode, de fato, dar muito desânimo, muita tristeza. Com certeza. E coisas que talvez passariam, porque é só uma questão de costume, as coisas vão passar. E coisas, talvez, que realmente é de se repensar se vale a pena mesmo sair, né? Então, nós vamos conversar sobre isso, eu quero ouvir tudo. Então, assim, vamos começar te dando Quando a liberdade. eu era pequenininha, quando eu era uma tequilina. Quando eu nasci... na verdade, a história, né, é bastante comprida, né, extensa. Só que assim, todo mundo já sabe um pouco da realidade da Venezuela, né, porque a gente tive que sair, tudo mais. Só que é bem engraçado que o meu processo de imigração está em 2 etapas, na verdade. Porque eu vivi essa primeira migração em 2016, né? Que foi que lugar que vocês moraram? A gente morava na Venezuela, em Puerto Ordaz. Tá, uma cidade... E quando vieram pro Brasil? A gente morava no Roraima, em Boa Vista, Roraima. Que ali, ali é o pais, primeiro país que... Exatamente. A primeira região a primeira região que a gente consegue ficar, né, e morar enquanto a gente sai. Só que ali a situação é muito precária, né? De quem vem, né? Exatamente. É ruim. Nossa, depois você pode seguir a viagem aí, mas... como é que foi parar em Joinville? Mas depois vamos chegar lá. Então, assim, a gente, na verdade, em 2016 foi um dos anos mais fortes, sabe? Na Venezuela, com uma crise ainda mais acentuada, mais forte, sabe? Faltando comida, faltando coisas básicas. Você passou por isso? Eu passei, sabe? Eu falava ontem para minha mãe e para minha irmã, eu vou tentar representar todas as histórias de vocês, né? Porque, na verdade, cada uma de nós e cada um dos venezuelanos tem uma história bem pessoal, sabe? E que eles viveram, né? Graças a Deus, eu passei muita coisa, mas na minha família, no meu núcleo familiar, tem histórias
tão duras e tão dolorosas que a gente fala, meu Deus do céu, é para escrever um livro, entendeu? Mas a gente passou por isso ali, por essa fome, sabe? Uma vez eu falava na minha antiga igreja lá, que eu dava graças a Deus porque a gente na semana só tinha para comer arroz. E só isso, sabe? Só arroz. E eu esperava que a minha cunhada, que ela trabalhava em um restaurante, ela trouxesse os restantes de frango que cortavam lá no restaurante para eu tentar misturar e meu irmão e eu comer e a gente poder se manter durante a semana, sabe? Mas mesmo assim, a gente realmente estava meio que acostumado a isso, a gente achava normal. Quanto tempo isso? Esse ano foi um dos piores anos, né, na verdade. Mas ainda, agora na Venezuela, a gente tem pessoas que estão passando por essa mesma realidade, sabe? De mesmo tendo fartura e alimentos para comprar, o custo é tão alto, tão elevado, que não conseguem, sabe? Comprar tudo isso. Mas nesse ano foi a primeira vez que o nosso país... Isso foi em 96? 2016. 2016. Exatamente. Tá. Ah, entendi. 96. Primeira não vez... Faz muito tempo. Não faz muito tempo. Primeira vez que a gente realmente vivia essa realidade. Com a saída do Chaves? O que marca politicamente essa fase? Depois de 2012, quando Chaves morre, porque ele morreu. Né? Sim, daí assumiu o Maduro. O Maduro assumiu. O negócio econômico foi... só degringolando. Né? Exatamente, foi caindo, na verdade, uma queda terrível. Que até com o Chaves era razoável, né? Sim, porque a gente tinha essa renda petroleira, né? A gente se mantinha com a renda do petróleo, mas o petróleo caiu nesses anos. Então, a gente que não tinha mais nada para se sustentar, nem mais nada de que pegar. A gente fala do país, né? Ficou insustentável o governo manter a galera, né? Porque tinha muitos bônus de dinheiro que davam para o povo e a gente se mantinha alegre até ali, né? Quando começou a faltar tudo demais, aí que a gente começou a olhar, cara, a gente nunca tinha vivido uma coisa assim, né? E minha geração, né? Sempre falo assim, falava para os meninos a semana retrasada no meu GP, eu falava, a gente tinha muita fartura, né? Minha família não era rica, mas ela era... A gente não tinha, sabe, necessidades de muitas coisas. Minha avó era dona de uma escola, então a gente tinha certa liberdade. Eu fui para a faculdade privada, nunca estudei em escola pública, entendeu? Sim, eu fui na faculdade muito boa. Eu ia de táxi e voltava de táxi para minha casa. Tanto assim que tinha dias que pelo menos eu não conseguia lavar alguma roupa, eu ia lá e comprava roupa nova, sabe? Era uma coisa bem... A gente estava bem posicionado. Só que a coisa começou a cair tão rápido que é como que se todo mundo ficou sem chão, entendeu? Então, 2016 foi uma dessas quedas mais abruptas, né, mais fortes. E meu pai e meu irmão saíram da Venezuela com uma oportunidade para conhecer o Brasil, conhecer aqui Roraima, né, com uma tia. E eles falaram, vamos dar uma olhada para ver como que é o negócio lá, se dá para a gente viver, se dá para a gente se manter e tudo mais. E eles vieram primeiro para cá, para o Brasil. Seu irmão é mais velho? Não, meu irmão é mais novo, na verdade. Mais novo. E meu pai, né, que é meu velhinho, né? Meu velhinho Papai Noel, que nunca tinha saído dessa cidade. Ele só estudou na Colômbia quando era adolescente e voltou em uma vida inteira, né? Porque o venezuelano não é de emigrar. O venezuelano é de ficar sempre na sua cidade, com seus parentes. A gente não pensa, nem sonha em sair, entendeu? Mas ele saiu, sabe? Deus encorajou ele, graças a Deus. E ele saiu, né? Ali a gente pensou, meu Deus, se o pai saiu, que o pai nunca sai de casa, que eu não gosto de ir para nenhum lugar, alguma coisa tá acontecendo ali. Deus tá... Tu tinha que idade na época? Meu Deus, tenho que sacar contas agora, Letícia, mas acho que uns 21, 22 era anos. Nova, assim, era uma jovem. Mas era mais nova, né? Então, ali... Meu pai saiu e ele falou para nós, gente, vocês têm que vir para cá, porque realmente é uma melhor qualidade de vida, né? 2016. Estava começando a namorar com meu esposo, que agora é meu esposo, né? E eu falei, amor, eu te amo muito, mas vamos ver o que dá, né? Sim. Então, a gente tinha planejado, vamos lá. Mas foi, assim, uma saída meio que doida, sabe? Uma saída de desespero. Não muito planejada. A gente saiu... Por isso que eu falo para vocês que eu tenho 2 experiências de saída. Aquela saída de vamos lá, eu vou no momento que vamos aproveitar para sobreviver, exatamente.
E aí... E tem essa liberdade de sair do país? Nessa época, a gente tinha essa Agora liberdade, não mais, né, sabe? amiga? Inclusive, o Brasil não tinha problema, sabe, de imigração na fronteira, que agora tem um problema bem sério, sabe? São muitos venezuelanos saindo e chegando ali em Pacaraima, que é a cidade que fica no limite. Só que a própria estrutura da cidade Já não sustenta, comporta, não, porque não tu imagina, comporta é uma mais. cidade pequena Não tem como. e assim, quadriplica a quantidade, daí dá um problema na cidade, daí eles já não deixam mais entrar. Exatamente. Então, na época era bem de boa. A gente entrou como a gente ia entrar para qualquer outro país. Assim, nossa, eu visto, não sei o que mais, era bem assim, bem legal. A gente viu uma realidade diferente, né? Obviamente, o norte do país é totalmente diferente ao sul do país, que a gente também aprendeu disso quando a gente veio morar para cá. Enfim, eu estive ali, né? Graças a Deus, a primeira semana que cheguei lá, para vocês olhar o cuidado de Deus, Deus arrumou um serviço para mim como designer, né? Isso que eu ia te perguntar. A tua formação lá era de... designer gráfico. Exatamente. Então, graças a Deus, nesse momento eu comecei a trabalhar ali, mas era uma coisa assim, eu trabalhava mais de 12 horas por dia, né? Não fazia só o trabalho gráfico, assim, não fazia muita coisa. Mas a gente tinha esse senso de... A gente tem que sobreviver, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Enfim, durante esse tempo, Deus cuidou, né? Tudo demais. Minha família ficou ali na cidade durante esse ano, mas por uma coisa que era um peso no meu coração, sabe? Eu falava, gente, eu sei que lá na Venezuela o negócio está difícil, mas eu sinto que a saída que eu tive em 2016 não foi uma saída organizada, sabe? Era como que se Deus não tinha falado para mim, Shanae, é você que vai agora para lá, sabe? Era como fora de tempo. Era uma sensação de tem alguma coisa que não está certa, sabe? Então, eu terminei voltando para Venezuela em 2017, só morei um ano lá no Roraima, mas minha família ficou. E a história da minha família lá foi uma história bem assim, difícil, sabe? E eu também falo que Deus cuidou de mim porque, gente, eu sou muito fraca. Deus me conhece, sabe? Ele cuidou disso. Ele sabia que eu não ia aguentar todas as coisas que meus pais e minha irmã tiveram que viver, sabe? Financeiras, sabe? Xenofobia, racismo, coisas assim desse tipo que são bem doídas, sabe? Que doem no coração quando a gente pensa, sabe? Isso no trabalho? No trabalho e dentro da igreja também. Então, foi uma coisa assim bem alarmante, que eu sempre falo para minha mãe, definitivamente, vocês são o nosso exemplo de viver igreja, né? Porque mesmo com essas situações, eles permaneciam. Eles falavam, a gente tem que cultuar, a gente tem que permanecer, a gente tem que fazer vida de igreja, sabe? Mas eles falavam coisas? Sim, exatamente. Obviamente, assim, não vou generalizar, porque não são todos, né? Mas eu me intrometendo aqui na história da Shanae, tem uma situação bem difícil, assim, que eles passaram, né? A Gabi, principalmente, porque eles trabalhavam na igreja, né? A Gabi e o esposo trabalhavam na igreja. Só que, claro, eles, por serem imigrantes, eram meio considerados, assim... Tem que fazer qualquer coisa, sabe? Exatamente. Não tinha. E aí, eles trabalhavam... E aí, tipo assim, pagavam um pouco, exploravam, entendeu? Tipo assim, ó, teve uma situação lá de uma festa na igreja que daí as irmãs todas se arrumaram e daí mandaram ela ir lá limpar. Tu entendeu? Tipo assim, passar humilhações na própria igreja, assim, sabe? Ela tem muitas histórias de trabalho. Também tem uma história de um trabalho que ela trabalhava que a mulher recebia... porque tem o seguinte, recorda-se assim, algumas pessoas recebiam um benefício para poder empregar pessoas venezuelanas. Uma coisa assim, uma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos assim, tá? Tipo, recebiam um benefício do governo, porque, claro, um grande número de imigrantes tentavam encaixar em algum trabalho e aí o governo tinha esse benefício. Por exemplo, se o benefício, sei lá, era 1.500, a patroa recebia e pagava 800. Exatamente. Entendeu? É uma coisa assim, né? Exato. E daí a Gabi também descobriu. Então, assim, muitas situações de humilhação, assim mesmo, de roubarem, né? Enfim. Sim, assim, uma história bem difícil, porque o norte do país também os serviços são muito caros, sabe? Gás, eletricidade, uma coisa bem difícil de manter, né? Então, assim, eles se volveram espertos em fazer, não sei como se chamaria aqui, mas tipo fogueira para cozinhar, sabe? Uma coisa bem difícil, né? Que a gente nem pensa agora. A gente só liga o gás, o fogão e tá tudo pronto, né? Ter que ir na rua catar latinhas, sabe? Catar latinhas para eles vender, para poder juntar para terminar de pagar o aluguel, entendeu? Então, assim, era uma coisa assim de não ter um bom senso, sabe? Entre
as pessoas da igreja também. Uau, Eles meu não estavam Deus. acostumados também a essa realidade, sabe? Pode ser Então- porque ali recebia muita Recebia muito, Claro. então eles meio que tratavam como um subcristão. Mas Exatamente, tipo, uma pessoa... coisa assim. Graças a Deus eu não vivi isso, né? Porque a Chennai de 6 anos atrás, que não estava totalmente construída pelo Espírito Sim. Santo, teve ser feito alguma coisa errada, né? Explodido, falado alguma coisa. Mas Deus me guardou dessa realidade, né? E até, eu imagino que, como você mesma disse, né? Vivia uma realidade muito confortável e se deparar com esse extremo, né? De Uhum. humilhação, de... Nossa, eu imagino, assim, como deve ter, inclusive, ficado a cabeça todos da família, assim, Sim. no sentido, tipo, tá, o que Deus tá fazendo? Exatamente. Né? O que tá acontecendo? A gente tá aqui servindo e passando por tudo isso, né? Muito por ter esse comparativo das suas próprias vidas um pouquinho Sim, antes, claro. né? E que sempre está esse comparativo, sabe? Inclusive, quando eles estavam morando lá em Roraima, nossa casa em Venezuela ela foi roubada. E o pouquinho que a gente tinha, os ladrões levaram tudo, né? Eu lembro sempre da fala do meu pai, que ele falou assim, agora a gente definitivamente não tem nada. Não tem nada. E quem não tem nada, não tem saudade de nada. Então, é tempo Tá da gente desapegado. ficar desapegado, tempo da gente pensar no futuro. E eu acho que ali foi que mais a chave dos meus pais, né? Entendi. Virou. Eles falaram, não, a gente não tem nada mais. A gente não tem porque estar mais sonhando o que com uma perder. coisa que já perdeu, sabe? Então, vamos fazer acontecer. Porque se Deus nos trouxe para cá, foi com um propósito. Então, se eles nos levou até esse ponto, foi por alguma coisa, né? Entendi. Então, assim, era difícil. A gente eu estava lá na Venezuela. Obviamente, na Venezuela, o negócio foi ficando cada vez pior, né? A questão de segurança também era bem difícil. E eu lembro que uma das coisas que me fez vir para o Brasil também foi que uma vez, eu indo para a igreja, eu fui quase sequestrada. Então, eu ia para minha igreja e tal, Na Venezuela. na Venezuela, tudo normal, para minha rua que eu sempre pegava, e vi um cara caminhando de frente. E ele estava caminhando para mim, eu olhei meio estranho no negócio. Quando ele olha para mim, ele tentou pegar. Eu saí correndo pela rua. Ele tentou me agarrar, me pegar. Eu saí correndo pela rua e gritando. Só que a gente não faz nada. As pessoas que estavam nos prédios, eles só se assomavam e olhavam e não podiam fazer Quando é muita nada. violência, as pessoas Isso, não a gente intervêm, fica né? acostumado e com medo também de que alguma coisa pior possa acontecer. Então, se eu fui correndo pela rua, eu lembro que via um táxi, né? Porque a Laço tinha táxi na época. E eu lembro que eu fiz sinais para ele parar e pegar a mão para eu entrar no carro. Mas o cara avançou, pegou o homem que queria me pegar, né? Queria me segurar. O homem entrou no carro e virou para correr dentro do carro de trás de mim. Então, o táxi e o cara que estava na rua estavam Juntos? juntos, exatamente. Então, só pela misericórdia de Deus, eu não entrei no carro. E eu saí correndo e outro carro chegou, né? Chegou no momento e parou. Eu acho que eles viram o bululu, a galera gritando, eu gritando. Eles pararam para ver o que estava acontecendo. Meu Então Deus. o carro foi embora, né? Então, mas isso, acho que isso foi o que falou para mim. Não, eu não consigo mais ficar nessa situação, sabe? Então, assim, Lari, Jesus eram amado. muitas coisas que a gente falava. Não tem psicológico para a gente sustentar isso aqui, sabe? Então, enfim, muitas coisas assim que a gente, como falei para vocês, dá para escrever um livro, né? Dá para escrever um livro. E esse tempo, né, que eu voltei para Venezuela, o negócio cada vez foi mais difícil, mais difícil, mais difícil. Eu voltei também porque Deus falou para mim, você precisa terminar seus ciclos lá na Venezuela, sabe? Você saiu correndo. E você precisa, obviamente, terminar seus ciclos. Namoro Casar com Kelvin, precisa também. casar, precisa, sabe, sair de um jeito também legal da igreja. Porque eu era uma pessoa muito envolvida na igreja. Meu tio era pastor da igreja. E meio que deixei um monte de coisas no ar, sabe? Então, Deus tinha isso, estava falando isso no meu coração. Falar, tem que sair dali com as coisas bem feitas, com as contas certinhas e pagas, sabe? Então, passaram esses anos assim, a gente casou, graças a Deus, com muito esforço, a gente fez tudo e veio para cá, para o Brasil, em 2021. O que acontece? Em 2021, a Gabi, né? Que ela sempre tem sido ela é menor, mais sua nova irmã, que eu, minha só pra irmã, explicar, né? Gabi é minha irmã, né? Ela é Que muito trabalha aqui na menor Onda que também, trabalha trabalha na comigo. Onda, trabalha com a Lê. Mas ela sempre foi meu mais grande exemplo. Ai, gente,
vou chorar aqui. Porque ela sempre teve essa força que às vezes faltava para mim. Assim, eu sou a primeira filha, né? A filha que foi, de um certo modo, mais cuidada. A Gabi é a filha do meio, né? Como todo mundo fala, a filha do meio é a mais abandonada, né? Então, ela ensinou para mim muito dessa confiança em Deus, sabe? E ela viveu tanta coisa. E ela ligou para mim, depois do meu casamento, e falou: irmã, você tem que sair dali. E a gente vai comprar os boletos para vocês. E vocês vão vir a morar aqui com a gente. Então, o que acontece? A Gabi dormiu na rua. A Gabi dormiu com seu marido na rua. Eles passaram tanto perrengue. Inclusive, o Yagniel, o marido da Gabi, ele veio para cá, para o sul do Brasil, em um voo do exército, da né? FAB. Da FAB, né? Porque eles não tinham nem como pagar para poder vir. Então, o Yagniel chegou aqui. E chegou só com dinheiro bem contadinho para lugar, para aluguel, né? Só para alugar, sabe? Chegou lá no São Paulo e ele falou: não, eu não vou ficar aqui. Eu vou ir para o Joinville porque já a gente tinha amigos que moravam aqui e falaram: vocês têm que vir, sabe? Porque o que acontece? Lá em Roraima também, a nossa casa virou a casa das pessoas que passavam por ali, sabe? Meu pai abriu e minha mãe a porta para muito imigrante, sabe? Venezuelanos que agora estão espalhados pelo mundo. Então, desses venezuelanos que eles ajudaram, né? Quando eles não tinham muita coisa para dar, um deles falou: vocês precisam sair dali e aqui em Joinville vão ter os braços abertos, né? Então, ele chegou aqui. Foi assim que vocês... Assim foi que a gente conheceu. Porque o que acontece, a FAB, depois de um tempo, o exército, né, começou a fazer tirando eles, porque tanta gente na cidade, que eles começaram a distribuir pelo país. Que o Brasil tem essa característica, né, de ser um país que acolhe muito imigrante. Sim. Tem muito imigrante, de ver senegalês, cubano, haitiano. A política do país, assim, né? Da CPF, com facilidade, para a pessoa poder, né, viver uma vida mais tranquila. Então, eles começaram a distribuir, né? Pegavam, enchiam aqueles aviões da FAB e iam distribuindo, né? Exato. Foi nesses que vieram, Foi nesse que ele veio. E a Gabi veio e depois a gente veio junto, né? Mas ali o sentimento era já diferente, né? Era um sentimento de a gente estar indo lá com uma visão diferente, sabe? Porque eu nunca vou esquecer as palavras do meu tio, que era meu pastor. Ele falou: vocês estão indo como venezuelanos não para fugir de uma realidade. Porque se Deus vai sustentar vocês onde quer que vocês estiverem. Sim. Se vocês vão estar lá na Venezuela, ele falava: se vocês vão ficar aqui, ele vai sustentar vocês. Sim, se vocês vão para outro lugar, ele vai sustentar. Então, eu quero que vocês saiam daqui com o pensamento de que Deus tem um propósito grande para vocês lá no Brasil. E vocês têm que se comportar com o peso, tem que suster o peso do propósito que estou entregando para vocês. Uau. E eu lembro que isso foi uma coisa que realmente, para meu esposo e para mim, virou uma chave, sabe? A gente já não saiu só pela necessidade de sair, o desespero. A gente saiu porque a gente entendeu: bom, Deus está dando essa oportunidade, sabe? Quando tinha muitos venezuelanos que estavam saindo a pé, andando, que não tinham como pagar um boleto de avião, a gente tinha essa bênção de poder sair de boa, sabe? Sair com um certo conforto. Então, isso também deu pra gente a oportunidade de entender: isso está sendo diferente, Deus está guiando isso. E eu acho que uma coisa que a gente, mesmo que saia do seu país por desespero, por uma questão econômica, a gente tem que entender quem te está guiando para sair dali, sabe? Exato. Porque se a gente não entende que é Deus que te está tirando desse lugar, se a gente não entende o propósito por qual você vai se movimentar, não faz sentido, entendeu? Então, a gente pode pensar até na própria história de José do Egito, né? Exatamente. Olha como ele sai, né? Ele acaba saindo dali. Deus já sabia, Deus tem o controle da história, né? Deus já sabia que precisava que ele estivesse lá para poder sustentar toda a família no tempo da escassez. Então, Deus tira ele de lá da pior forma possível, né? Porque a gente não consegue imaginar na posição de José sair naquele jeito, né? Como escravo, mas Deus estava guiando a vida dele, né? Acho que é essa consciência que tem que ter. Claro, porque a gente não consegue enxergar o plano completo, né? A gente só consegue enxergar esse momento ali, sabe? Eu sempre penso um exemplo de um cavalo, sabe? Aquele negócio que eles têm aos lados. A gente não consegue enxergar completo. A gente só está enxergando esse ponto que a gente consegue ver, tocar, viver, né?
Mas a gente saiu, né, com essa esperança de vamos ver o que vai acontecer, porque a gente não sabia, né? E quando vocês saíram nessa segunda vez, foi tranquilo também? Foi Meio que tranquilo, porque para sair da Venezuela, a gente tive que sair pelos caminhos verdes, né? Mais ou menos. Não sei se você fala essa frase aqui, mas quando a gente fala caminhos verdes, caminhos que não são muito legais, né? Entendi. A fronteira do Brasil obviamente estava aberta. Graças a Deus, nós já tínhamos documentos brasileiros que em 2016 a gente tinha tirado, né? Então a gente, de certo modo, estava legal aqui no Brasil. Mas para sair da Venezuela meio que foi com difícil. Coiote, né? Tinha que contratar a pessoa. Literalmente foi um coiote, né? Porque a gente teve que pagar para ele nos cruzar, atravessar pela fronteira, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme de Moisés, aquele desenho animado do Egito, sabe? Tem uma cena onde vai o povo caminhando pelo deserto. Eu sempre lembro que quando a gente estava saindo, atravessando a fronteira, né? Era muita gente, com muitos, sabe, mochilas, com malas. E eu fiquei assim como em um lugar mais elevadinho, uma lombada. E eu conseguia ver a todo mundo, sabe? Com essas caras de tristeza, sabe? Crianças, pessoas idosas, caminhando e andando como que se fosse um êxodo, né? Porque praticamente é isso, um êxodo. Foi o que a gente viveu. E a gente teve que sair por ali. Eu lembro que eu ficava com tanto medo do exército, né? Dos militares, porque eu falava, gente, eles podem nos pegar e devolver de novo para nossa cidade, sabe? Jesus. Então, eu acho que, eu brinco, eu acho que eu não orei tanto na minha vida como nesse pedaço da minha vida, né? Eu falava para o Kevin, amor, a gente que vai fazer, eu tremia, eu não sabia que vai ser. E a gente atravessou, né? Essa parte ali se escondendo dos militares, né? A uns deles a gente tive que dar dinheiro também. Uau. E dar o que a gente levava de comer, pelo menos bolacha, refri que a gente levava, eles iam tirando tudo da gente para eles ficar com algo, porque era só se aproveitando da situação. Para se aproveitar, sim, porque não tinha também como eles frear o que estava acontecendo. Eu lembro que em um momento a gente teve que ficar assim, meio que escondido, né, para atravessar uma rua, a rua que era da Venezuela para o Brasil. E eu olhava que passava. Eu tô toda suada, sério. Eu fico muito agoniada com isso. E olhava que passava um dos carros do exército, né, e eles iam dando aquela ronda e olhando para ver quem que estava. Então o cara que era nosso coiote, ele falava: fiquem ajoelhados aí, escondidos. Quando o carro passava, ele só falou para nós: corram. Meu Deus. Eu lembro que eu não lembro nada mais. Eu lembro só sair correndo. E entrei numa casa. Eu ia tropeçar nos meus pés, eu ia tropeçar pois mesmo. E a gente chegou em uma casa aí que não conhecia de ninguém. Uma galera que nos ajudou e entramos no garagem dessas pessoas ali. Eu lembro que eu me sentei com lama até mais em cima dos joelhos. Eu só chorava. Meu marido falava: amor, tranquila, já passou. Mas o medo, sabe? A tensão de, meu Deus, a gente poderia ter sido pego, sabe? E devolvidos de novo para lá. Eu não ia ver mais nunca mais minha família. A gente poderia ter sido desaparecido também, porque tem esses casos também. Tem casos que desaparecem, né? Então, eu lembro que eu só chorei. Mas acho que foi um momento de mais tensão. Quando eu senti que eu estava no chão brasileiro, eu só dava graças a Deus, chorava, orava e agradecia, né? Porque a gente tinha atravessado. Isso era de noite? Era o final da tarde, na verdade. Tu sabe que tu falou agora que tu lembrou dessa saída do Egito? Eu lembrei que tem uma música da MPB que eu acho que é do Tribalistas. Que fala dos refugiados. Tu já ouviu essa música? Não. Eu vou te mandar. Ela é tão bonita porque ela fala assim dos refugiados de todas as... Inclusive ela fala da saída do Egito. Sim. Daí falando dos ciganos, das pessoas que saem de vários lugares, dessa sensação de ser retirante, de passar por esse processo de tu deixar tudo pra trás. É uma música tão bonita, eu vou te mandar depois. Nossa. Vou esperar. Mas assim, foi isso, né? Daí pra frente a gente, obviamente, veio pra cá, pra Joinville, né? Veio direto. A gente ficou uns dias lá, porque meus pais e minha mãe, eles iam vir junto com a gente também, porque eles ainda estavam morando lá. Só a Gabi, o marido da Gabi, estavam aqui em Joinville. Eles ainda estavam lá. Ainda assim, tinha eles para passar. Não, meus pais estavam lá, realmente. Então, a gente, se reencontrou de novo depois de muito tempo. Ia chorar e tudo demais. E a gente daí separou toda a família, né? Ficou separados, assim, né? Sim, a gente fica... Porque tem isso também, a migração, né? A gente fica totalmente espalhado, a gente não sabe, né? É meu tio, que ficou lá na Venezuela, a gente não tinha esperanças. Quando eu vou voltar?
dele, entendeu? Sim. Tanto assim que a gente veio para cá e passou um ano e meu tio morreu. E a gente não tive a oportunidade de abraçar ele novamente. Sim. Então, são coisas que realmente a gente não dimensiona, mas pesam, sabe, no nosso coração. Só que nos mantém com ânimos e com forças o chamado e o propósito. Não tem como, sabe? Eu ia te perguntar isso, assim, né? Você tocou numa situação bem delicada, que é, de fato, quando você imigra, né? Quando você tem que lidar com coisas que você vai deixar de participar. Exatamente. Né? Lá, mais. Aniversários, natais, velórios, tchau, ver nascer. São coisas que, quando acontece de ficar uma parte aqui, outra parte lá, é o que elas falam muito, né? As meninas que eu cuido, quando a gente visita, né, as nossas implantações em Portugal, nos Estados Unidos, elas falam muito sobre isso, né? E matam a saudade por videochamada e tudo mais, mas não participa mais, não, né? É muito difícil, porque às vezes também fica numa condição que não consegue voltar, ou financeiramente, ou documento ainda, né? Uma série de coisas. Mas o que faz permanecer todas elas, quando a gente conversa, eu sei pelo que eu estou fazendo, né? Pelo que eu fiquei aqui. Exatamente. Né? E isso é deixar pai e mãe por causa de um propósito maior, né? Mas hoje, né? Os seus pais estão pra cá? Sim, meus pais estão pra cá. Aqui. Mas como foi, assim, como é para você entender isso? Separar muito bem emocionalmente com a razão espiritual, vamos dizer assim, de entender. Deus tem um propósito e isso precisa suprir todas as coisas, inclusive as coisas que eu tive que abrir mão. Pois é. É interessante, né? Porque a gente enxerga essas etapas como nas etapas de um luto, sabe? E assim, né? A gente tive que falar isso, tá? Até em terapia para a gente poder entender o negócio. E é bom trazer, né? Que a galera que sai, que migra, precisa sim fazer terapia, sabe? A gente precisa falar do que a gente não está entendendo como lidar isso. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que, de fato, você não vai fazer mais parte presencial dessas realidades. Então, a gente tem que entender isso. Se você não entende isso, você vai sofrer mais do que aproveitar o propósito por ele qual. Porque é muito bonito a gente falar poeticamente, não é que a gente está aqui por um propósito, né? Mas, obviamente, a gente A teoria é bonita, A teoria é bonita, né? Mas a gente tem que entender que somos pessoas, somos humanos, a gente tem sentimentos, a gente tem apegos, a gente tem sentimentos, saudades, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender. Você realmente não faz parte dessa realidade mais. Mesmo que você ame, entendeu? Porque que aconteceu comigo? Eu amava a minha igreja e amo ainda, né? A gente tinha anos de ministério ali. O que acontecia? A gente falava, meu Deus do céu, o que será que elas estavam fazendo? E era como que se eu mesma ia lá e começava a espiar, eles estão fazendo aquilo. A gente vivia nessa realidade que você fez parte antigamente. Mas é que você, por mais amor que você tenha e que eles te amem, porque não quer dizer também que eles deixam de te amar, a gente tem que lembrar isso também. Sim. Que tem essa segunda parte também, a gente sente, eles esqueceram de mim. E uma coisa que a gente tem muito na migração, esse sentimento de, mas ninguém lembra de mim? Será que já não sou mais necessária lá? E como a gente está nesse ponto em que a gente não sabe se a gente é totalmente necessário onde a gente está imigrando, a gente fica meio que perdido, senso de não sei, utilidade, não pertenço a nada. Qual é a utilidade, sabe? E eu acho que tem uma outra questão que eu acho que também bate, não sei se aconteceu com vocês, é a perda da identidade, porque totalmente. Tu é alguém. Eu quero ver se eu consigo expressar isso. Sim. Tu é alguém, né? Mas lá, tu tem as tuas relações, tu tem o teu posicionamento, tu é respeitado por aquilo que tu é, tu tem as tuas conquistas. Construiu, né? Tu construiu. Tu chega num lugar, tu não é nada daquilo. Exatamente. Tu é uma pessoa qualquer na multidão. Ninguém sabe que tu é bom naquilo, ninguém vai investir em ti, ninguém vai saber que tu é legal. E ainda mais se tu vem numa situação, né, que como vieram muitos venezuelanos, né, é tudo meio que nivelado, né? Sim. Então, assim, ó, a gente escuta muito história de pessoa que, por exemplo, tinha uma profissão, era engenheiro, tinha uma profissão super bem sucedida num outro lugar e chega aqui e já começa que, assim, teu diploma não vale. Exatamente. Entendeu? Já é o ponto. Que mais uma
uma coisa muito parecida com a realidade da minha irmã e da minha mãe, né? Elas a vida inteira em escola, dando aula, sendo profissionais, mas aqui a gente percebeu, é mais fácil a gente começar de novo, Começar de novo do que trazer tudo que tu fez lá, entendeu? Só que é horrível, porque daí tu perde a tua identidade, claro, quem tu é. Isso que tu fala de identidade é bem interessante, porque foi uma coisa que, inclusive, né, aconteceu com a gente a primeira vez que veio aqui na onda, né? Que eu sentei, porque o que acontecia lá na Venezuela, a gente na igreja estava bem envolvido, sabe? A gente estava com os jovens, com o louvor, com as crianças, sabe? Do mesmo jeito que a gente é agora aqui, só que lá, entendeu? Sim. Então, quando eu cheguei aqui, que eu sentei na cadeira e falei, meu Deus, é exatamente isso. Cara, quem eu sou agora? Sabe? Porque é isso que acontece também. Nossa identidade, às vezes, a gente construi ela em prol do que a gente faz e é no lugar, sabe? Então, foi uma coisa que aconteceu. Eu cheguei aqui e falei, nossa, quem é que eu sou? O que eu vou fazer? Como eu vou aportar uma coisa aqui? Esse é um monstro muito grande, eu não vou conseguir me encaixar, sabe? A gente perde essa identidade. Porque para eles lá na Venezuela, eu já era a brasileira, entendeu? E para vocês aqui, eu era alguém que nem conheciam, entendeu? Não é nada, então, não é nada. Então, foi uma coisa que realmente foi bem difícil para a gente entender. Mas é como eu falei, é um processo de luto, sabe? Um processo de a gente aceitar, a gente ir deixando e construindo, né? Porque eu sempre falo assim, a gente construiu uma vida, eu tenho 35 anos, né? E eu construí uma vida 30 anos no meu país. E agora eu preciso fazer em um tempo recorde minha vida que construí em 30 anos lá. Então a gente tem que realmente startar novamente, sabe? E procurar uma identidade que vai soar muito crente, né? Muito, muito evangélico, mas que só pode ser construída em Deus. Porque é o que sustenta, meninas. Não tem como, sabe? Momentos que eu falava para o meu marido, gente, eu não entendo nada do que a galera tá falando. Chegava em casa com uma dor de cabeça terrível. Falava, gente, eu dei uma frase e entendia duas palavras. A comunicação é a terrível. barreira da comunicação é difícil, né? E aceitar, pelo menos. Eu já aceitei. Eu nunca vou ter o sotaque perfeito em português. Eu ia te perguntar, você aprendeu português em 2016? Lá na primeira vinda? O que acontece? Eu sempre falo que é um milagre, né? Porque em 2016, eu não conseguia falar muita coisa lá. Eu voltei para Venezuela e foi como que meu cérebro, ele começou a traduzir tudo que eu via em espanhol em português. Falava, nossa, eu precisava isso lá em 2016. E quando veio um pouquinho tarde. Veio um pouquinho tarde, né? Então, quando eu voltei para cá em 2021, foi como que o cérebro começou a, vamos fazer, sabe? Vamos lá. Então, a gente agora está falando, eu brinco, né? Com Xena e Lália, né? Que é essa língua que não é nem português, nem é espanhol, porque a gente já fica se misturando tudo, né? Mas a gente aprendeu aqui, Lari, na verdade, aqui. Na prática, né? É isso que Deixa eu só contar uma coisa que eu não sei se a Xenai sabe, mas a Xenai, ela canta muito, né? Toda ela, a Gabi. A Xenai sabe? Não, eu sei. Não, conta essa. Sabe, mas tu canta, Xenai? Sim. Tem, parece. Não. Sabe desse outro lado, né? A Xenai, a Gabi, o Kelvin também, que é o esposo dela, eles cantam muito, né? E aí eles vieram, logo quando vocês chegaram, teve a audição, né? Sim, acho que 6 meses depois que a gente tava Imagina, aqui. Era muito recente, né? Sim. E daí o Daniel chegou em casa e falou, meu amor, aconteceu uma coisa. Tem um casal, acho que só foi o Kelvin e tu que fizeram, né? Nós dois só. A Gabi não fez, que fizeram a audição. E aí, o que acontece? Como quem é músico, mais treinado o ouvido, a pessoa dá a primeira nota, a pessoa já sabe que a pessoa sabe cantar, né? É verdade. Às vezes a pessoa canta toda a música, não precisava, porque na primeira nota já sabe se a pessoa canta ou não, né? E ele, assim, na hora que deu a primeira nota, só que eles têm um sotaque muito forte. Era terrível. Muito fechado. Eles não vão conseguir, tipo assim, eles vão precisar aprender uma língua, né? Sim. Daí ele falou, vou conversar. Ele chegou a chamar vocês pra conversar. Ele chamou a gente. Ele achava que a gente era sul-africano. Entendeu? Por causa do sotaque e porque a gente também é meio assim excêntrico também, na verdade. Então, ele conversou isso, né? Mas foi uma coisa que eu falei, não, para o que no dia das audições eu falei para ele, amor, bem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer e ponto. Se dá certo, amém. E se não, a gente não nasceu só para cantar. A gente
pode servir a Deus de qualquer outro jeito. E isso nos ajudou também, a gente se desapegar, sabe? E eu acho que o Dani falou isso pra vocês na época, né? Ele falou assim, ó, se envolvam, porque vocês vão ter que aprender a língua. E vocês têm condições de cantar por terem voz, técnica, né? Mas vocês vão precisar se envolver. E foi o que eles fizeram na época, né? Eles foram pro coral, né? Ajudando o coral. E kinder e não sei o quê. Meu... Tu se envolveram em todas. A língua é um negócio bem difícil, sabe? Ainda tem pessoas de outras regiões do Brasil que falam pra gente e a gente fala, meu Deus do céu, mas será que foi que ela falou? Não entendi nada. Mas, assim, a gente conseguiu, né? Sou Deus, sabe? Sempre falo que eu falo em línguas. E porque é basicamente isso. Sou Deus que dá pra gente essa capacidade. Porque, cara, 30 anos, meu pai já tem quase 70 anos e ele consegue se virar em português. Eu falo, é só a graça de Deus pra isso acontecer. É difícil, não tem como, é muito difícil. Mas português é difícil. Português é muito difícil. Mas, assim, a igreja foi realmente um pilar muito forte, sabe? O GP também. Eu lembro que a gente foi realmente acolhido, né? Pela onda. Somos acolhedores, né? É isso. Então, a gente realmente foi acolhido. E a Gabi, que era a que estava mais machucada pela realidade que ela viveu lá em Roraima, ela tinha como que isso receio. Eu falei, mas será que vai valer a pena a gente se envolver tanto, né? Olha o que a gente já viveu, olha o que a gente já passou e o que aconteceu com nós. Então, ela veio também com receio. Mas o GP fez realmente uma diferença absurda. A gente fala, meu Deus do céu, essas mulheres... Quem que mandou essas mulheres, sabe? Até agora, ela lembra que em 5 anos lá no norte, ninguém tinha lembrado do aniversário dela. E ela chegou e no mês seguinte, chegando no GP, eles parabenizaram, fizeram um bolo para ela, cantaram parabéns. Ela fala que isso nunca ela vai esquecer. Que amor. Sabe? E obviamente, a gente se envolver na igreja faz uma diferença total quanto a isso. Uau! Hoje, né? Hoje você trabalha aqui com a gente, né? E é uma bênção, meu Deus do céu. Agora eu tô precisando mais da Shania ultimamente. E assim, né? Meu Deus, é muito bom trabalhar com você, né? Você é uma pessoa muito especial, assim. E não só apenas pelas suas mãos, né? Por trabalhar a técnica e a proativa, mas pelo seu coração, né? Eu percebo, assim, o quanto você é uma mulher de Deus, né? O quanto Deus, de fato, assim, tem construído algo aqui e nos dado esse privilégio de conhecer sua família, né? A Gabi, você, assim, de uma forma tão profunda, né? De compartilhar todos os dias, estar juntos. Então, assim, como eu tenho percebido, assim, eu tenho conversado, assim, de vez em quando eu falo com o Lipão, assim, quanto que você, a Gabi, eu não, mas com o Kinder, né? E eu convivo mais com você, assim, eu tenho falado com o Lipão, né? Como que a Shania é uma pessoa, mulher de Deus, assim, sabe? E eu fico pensando, lógico que foi tudo muito difícil, né? É tudo muito complexo, mas o quanto que, assim, o Senhor te forjou, né? E olhar hoje, assim, eu não tenho nem como dizer pra ti, Shania, você ainda está, e entenda, né? Construindo algo. Você é uma pessoa útil, você é uma pessoa que tem amigos, que pode contar, que tem uma família, você está amparada, porque de fato Deus cuidou, te trouxe aqui, para nós é um privilégio, mas eu percebo assim que de fato, e imagino que você deve perceber, e eu acho que as pessoas que imigram também, eu escuto muito isso, assim, como Deus cuida. Como Deus cuida, né? Eu tava falando com uma amiga, né? Agora que saiu para morar nos Estados Unidos ela saiu, não faz nem março, não 2 faz semanas. Não faz nem um mês. E ela tava falando assim, ela me mandou, ela dizia lá, vou mandar o relatório, cheguei aqui, posso te mandar já um relatório. Daí ela falou de tudo, assim, e ela começa falando assim, eu estou impressionada com o poder da igreja, da família em Jesus. Porque ela falou assim, faz esse tanto de tempo, 1, 2, sei lá, semanas que eu tô... uma semana que ela tava na casa de alguém, eu acho, e agora
tá na casa dela. Ela falou, eu tenho absolutamente tudo. Eu ganhei absolutamente tudo. Isso é o cuidado de Deus. Exatamente. Né? E eu acho que de todos que estão nos assistindo, que mora no Japão e é brasileiro, Portugal, nos Estados Unidos, tantos lugares, né? Que a gente... Ou até quem vai de um lugar pro outro, né? Não precisa nem um país, né? Às vezes de um estado pro outro, né? Deus cuida. Se ele tá na frente disso, né? Se foi de fato algo que veio do coração do Senhor, pode descansar. E eu achei interessante que você falou que independente, inclusive se você sai de uma situação difícil ou não, né? Se você sai da Venezuela ou você fica lá, Deus tá cuidando. Exatamente. Porque não é sobre as oportunidades, né? Ah, não vou para os Estados Unidos porque Deus vai me abençoar lá, porque lá é mais fácil de Deus abençoar. Não! Né? Quantas pessoas são abençoadas num contexto de Venezuela. Sim, né? Então, eu imagino que, eu estou falando isso, né? Dando esse... Por causa dessas pessoas, porque é um encorajamento perceber o que Deus fez na história de vocês até aqui. Para nós é um privilégio, mas eu tenho certeza que você deve observar assim, que foi uma construção da parte do Senhor para um tempo de descanso, um tempo de colher os frutos de ter obedecido a Ele. Amém. Não sei se você sente isso. Sim, claro que sim, com certeza isso. É ver a mão de Deus, né, agindo em cada uma das etapas, sabe? E falando sobre isso, né? Porque também, Ele vai tratar também com nosso jeito, né? Nosso temperamento, como a gente é. Sou uma pessoa de querer controlar as situações. Então, a migração me ensinou isso. Meu Deus, Deus falou para mim, você tem que se entregar e confiar em que eu estou fazendo o certo, sabe? Estou fazendo e guiando o que é certo. E, obviamente, esse encorajamento que você falou é muito importante, porque afora a gente realmente sente que não tem ninguém. Mas a gente tendo a Jesus, sendo a Deus, tem tudo, né? E isso que realmente vale a pena a gente lembrar, que Ele está cuidando muito. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Joinville, a gente arrumou um serviço rapidinho. A gente não, Deus arrumou para mim um serviço, né? Eu tinha uma semana aqui. Eu lembro certinho que o meu chefe, ele falava para mim, eu não sei por quê. Eu não sei se tudo isso que você tem no seu currículo é verdade. Eu não sei se você sabe realmente, né? Eu nem vi seu portfólio, mas eu sinto que eu preciso contratar você. Porque... Uau. E ele chorava e eu chorava. Foi uma coisa bem surreal, né? Que eu não esperava que acontecesse. Então, realmente, Deus cuida desses detalhes. A gente tem que simplesmente jogar nos braços do Pai, que Ele vai realmente a cuidar, sabe? Confiar que Ele está no comando da situação. Isso. Tem saudade de alguma coisa? Comida? Saudade de comida sempre. Na verdade, muito diferente? Sim. Não é muito diferente, mas para elaborar é mais complicado fazer aqui, né? No Brasil. Né? O que come lá? A gente come muita coisa com milho, na verdade. Milho? Muita coisa com milho. Agora está chegando aqui por causa dos tantos venezuelanos que a gente tem. Está chegando alguns produtos, mas tem outros que a gente só consegue comer lá na Venezuela. Mas acho que seria mais isso, a comida, né? As pessoas, obviamente, a gente nunca vai esquecer, sabe? De situações. Meus amigos, obviamente, estão todos espalhados pelo mundo, né? Que essa é outra realidade. Então, quase 9 milhões de venezuelanos que estão espalhados pelo mundo. Então, muita gente, né? É muita gente. 3 vezes a população do Uruguai. Exatamente. Então, a gente sempre vai viver com essa saudade, sabe? A gente não perde nossas raízes. Sempre vai ser a Xenay, a venezuelana, que gosta de salsa, que gosta de merengue, que gosta de rir alto e falar alto e ser alegre, entendeu? Então, é realmente isso. Mas, agora, quando a gente olha o plano de Deus um pouquinho mais amplo, né? Porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer na frente. A gente entende que nós estamos aqui com o propósito de que mais venezuelanos também conheçam a Jesus. Isso é uma coisa, sabe? Pessoas de fala hispana que conheçam a Jesus. Perguntar, qual é o propósito hoje aqui no Brasil? O que queima o teu coração? Eu vou ficar por isso. Meu propósito aqui no Brasil, acho que é o propósito de expandir o reino de Deus entre os que são meus iguais, né? Vou explicar para que não se entenda errado, né? Meus iguais é porque eu sei que muitas pessoas que estão fora do seu país, né?
toda a Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile, eles precisam de sentir que realmente Deus está cuidando desses pequenos detalhes, sabe? Porque se alguém chega para ti e te fala, você está lá, você que viaja bastante, você está lá na China, alguém chega para ti e fala: oi, Larissa, Deus te abençoe na tua língua. Meu Deus do céu, isso realmente vai te desarmar e você vai ver: meu Deus, Deus trouxe alguém que fala minha língua e está cuidando de mim. E vou falar, foi o que aconteceu comigo também. Porque quando eu me sentei lá naquele gabinete do pastor Dani, eu nem sabia que ele era uruguaio. Eu sentei ali e ele começou a falar em espanhol e minha mente bugou. Eu falei: como assim que ele está falando espanhol? Eu falei: vocês não sabiam? Eu falo espanhol, sou uruguaio. Aí comecei a chorar. Falei: definitivamente Deus cuida da gente e dos detalhes. E isso foi um fogo de que vai queimando na gente, sabe? Despertar também esse amor pela minha pátria, sabe? Que às vezes quando a gente está morando no nosso país, a gente não enxerga quanto é importante, quanto a gente precisa falar de Deus para nossos conterrâneos. Mas agora que a gente está fora, é como que se também mais avivado essa verdade. Então, acho que um dos meus propósitos aqui nessa terra é que meus conterrâneos, pessoas que falam espanhol, que se sentem que estão abandonados por Deus, né? Eles entendem que Deus cuida deles e que eles possam conhecer a Jesus. Que lindo. Aleluia. Que lindo, amiga. E esse é o propósito do nosso culto, né? A gente está fazendo um culto em espanhol. Nós temos culto espanhol. E aí o propósito é esse, né? Trazer. E eu acho que é uma coisa, até conversei com uma menina que veio, né? Que veio uma menina agora no último culto, a gente ficou conversando, tomando café ali no final. E aí eu falei para ela que também era uma tentativa de facilitar essa restauração do ministério. Porque muitas pessoas estão em outros países e lá eles eram pastores, eles eram líderes, eles eram, né, tinham uma história. E eles chegam aqui e, em função da própria língua, né, eles vão começar aquilo que a gente já falou, começar tudo de novo. Dificulta que eles sejam inseridos novamente naquela posição de liderança. É um processo muito longo. E quando tu cria uma comunidade que te dá esse acesso, né? Exato. Dá essa potência para que ele possa, talvez, trazer uma palavra de oferta, fazer um grupo pequeno, né? Dar um discipulado. Até eu lembro um dia a Gabi me comentou: meu Deus, o maior prazer é poder dar o discipulado em espanhol, porque parece que eu entendo melhor, eu consigo falar melhor, né? Porque não, por mais que domine a língua, não é a tua língua mãe, né? Eu falo que não é a língua do coração, então é mais complicado. Né? É diferente. Então, assim, eu acho que tem todo esse propósito e é isso, né, amiga? Estamos nessa luta. A Shania canta, gente. Ai, meu Deus. E eu queria saber, tem alguma música em espanhol, assim, que você cantava lá na igreja, sei lá, que era de lá, que você pode cantar pra nós? Meu Deus, cada vez que falam, você pode cantar uma música, como que a gente fica em branco, sabe? Qual será a música? Tela, socorro. Qual será aquela música? Mas tem uma música que realmente foi uma música que me acompanhou durante os últimos tempos, né, lá na Venezuela, que eu vou tentar cantar em espanhol, gente, porque não é que eu tô me achando nada, mas a mente buga, sabe? Claro. Gente? Mas, deixa eu ver se... acho que sim. Diz assim... Dame um coração igual a ti, maestro. Dame um coração igual a ti, coração dispuesto a obedecer, seguir todo tu querer. Dame um coração igual a ti. Esse pedacinho. Ai, que linda! Maravilhosa. É isso aí, gente. Muito lindo, amei. Gente, é isso! Que bom conhecer mais dessa história, Shania. Que bom. Obrigada por compartilhar. Muito obrigada pelo convite, eu tenho gente. certeza que vai ajudar muita gente. Amém. Amém. Talvez em outros contextos, né? Talvez de outras formas. Será que a gente consegue colocar ele dublado? Dublado não, com legenda? Eu acho que sim. Eu falei para os meninos, vão ter que botar a legenda aqui, gente. Falei para eles, vão ter que botar uma legenda em espanhol. Colocar uma legenda em espanhol, porque é uma forma também de mandar para outras pessoas, né? De evangelizar, enfim.
A Soraya tá falando. Em nome Legal. de Jesus, Soraya. Agora vai ter que pôr. Ai, muito obrigada, Shania. Imagina, Obrigada por obrigada abrir a teu você, coração. verdade. Você é uma pessoa muito especial, maravilhosa. Eu já vejo as meninas falando, ai, foi muito legal. Porque, de fato, assim, pra mim, assim, foi muito encorajador, Glória a assim, te Deus. ouvir. Incrível, incrível, incrível. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo Lê. convite. Obrigada. Meninas, encaminhe esse episódio para todo mundo que você conhece que mora fora ou tá mudando de cidade, às vezes, né? Nesse contexto de estar saindo do seu lugar, da zona de conforto, enfim. E se você é uma pod lover que está morando fora do Brasil, a gente quer conhecer vocês. Coloca aí qual o lugar que você tá morando e fica que a gente quer conhecer vocês. Tá bom? E, ó, deixa eu falar assim, ó. Se você é daqui de Joinville, tá? Segue a Shenia, bota lá e pede pra ela pra saber o dia do culto espanhol. Qual é Tá o bom. Instagram, Shenia? Shenia Walls. @Shenia Shenia Walls. Ah, vocês entendem, né? Que daí as línguas meio... SH. Não, fala primeiro o nome. Meu primeiro nome é Adbie. Nossa. Tenho 3 nomes, na verdade. Vai lá. Shenia eu sou o terceiro. É Adbie, Walesbi, Shenia. Mentira. São 3 nomes. É isso aí. Isso. Meus pais Amiga, criativos. os venezuelanos, eles amam, eu já amam. concluí isso, amam esses nomes assim, ó, É, muito é diferenciados. verdade. A Gabi A Gabi é Yaremis, na verdade. Yaremis. O primeiro Mas isso nome é dela. o quê? Parece um muçulmano? Um nome É meio, acho que tem árabe? origem- Meu nome tem. Os meus têm nomes árabes, Árabe. nomes irlandeses e o nome de mistura do meu pai e da minha mãe. Os 3, né? Que é a E invenção. da Gabi é a mistura dos todos os nomes das minhas tias. Então, eles botaram esse nome. Aham. Eles amam. Todo venezuelano tem um É nome cultural, gente, é diferenciado. cultural. Como é o cultural. primeiro? Adbie. Adibie. Adbie. Aham. Air. Adbie. Com E ao final. Adbie. Adbie. Aham. Isso aí. Por isso que o Daniel achava você que vinha da África, essas pessoas. De onde estão vindo com esses nomes? Pois é. Gente, que loucura. Tá. Então, obrigada, Adbi. Adbi é outro. Walesbi Shenia. O Eresbi Shenia. Walesbi Shenia. Walesbi. Aham. Adbi é o Walesbi Walesbi Shenia. Shenia. Isso aí. Nossa! Eu gosto de Shenia. Deixa eu também. Shenia. Tu escolheu? Tipo, Eu quero escolhi, Shenia. escolhi. Entendi. Escolhi. Ah, legal. Então tá bom, gente. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nós.